Animes shounen são na maioria das vezes taxados como animes rasos, principalmente quando se trata dos seus personagens, em destaque os protagonistas, que normalmente possuem aquele arquétipo de personagem com uma personalidade nobre, que está sempre buscando ser a referência daquele universo e busca por algo longe da sua realidade. Realidade essa que quase sempre são representadas de uma maneira que faz com que sintamos pena dele. Com o Ichigo isso não é diferente. Sua mãe morreu em uma noite chuvosa quando ele era apenas uma criança, enquanto ele tentava salvar uma garotinha que estava prestes a cometer o contrário de viver. Quando ele se virou, sua mãe já estava caída no chão. O Ichigo, após isso acontecido, se culpa constantemente pela perda da sua mãe. Anos depois, ele descobre que o verdadeiro culpado foi um Hollow. E o que é que o Ichigo poderia ter feito contra um Hollow naquela época? Nada, ele era apenas uma criança indefesa. Ele ainda não tinha poderes nem nada. Mas mesmo assim ele se culpava por não ter feito nada. A característica principal do Ichigo que difere ele dos outros protagonistas shonen da época é o seu medo de ser fraco. Antes que eu apresente essa ideia pra vocês, eu não posso esquecer de citar aqui a Meta TV. Pra você que quer assistir Bleach, seja a nova temporada ou até mesmo as antigas, a Meta TV tem disponível em alta qualidade. Não somente Bleach, mas qualquer outro anime aí que você procura na internet e nunca acha disponível. Então, depois desse vídeo, vai lá dar uma olhada na descrição ou nos comentários fixados e clica no link para poder fazer o download do app e utilize o meu código também se você quiser ter 3 dias de graça na plataforma. Lembrando que a Meta TV é exclusivamente para aparelhos Androids ou Smart TVs. Agora voltando pro vídeo. O Ichigo desde o início lida com a falha de perto. Depois do que aconteceu com a sua mãe, ele chorava todos os dias e demorou bastante para superar esse trauma. Após ele conseguir seus poderes de Shinigami dados pela Rukia, o Ichigo recebe um novo propósito do qual ele precisa seguir: proteger Karakura no lugar da Rukia, já que ela passou seus poderes para o Ichigo temporariamente. O Ichigo aceita essa proposta, pois ele não quer que as pessoas que ele ame passem por perigo novamente. E se é ele que precisa fazer esse trabalho, que seja. O poder se tornou uma consequência disso. Ele não quer ter mais aquele sentimento de fraqueza, aquele sentimento de não conseguir agir em uma situação de perigo. Nesse arco inicial ainda, o Byakuya, o capitão da 6ª divisão e irmão da Rukia, sai da Soul Society e vai até o mundo dos vivos para capturar a Rukia. Na Soul Society, transferir seus poderes para um humano é considerado um crime gravíssimo e que é necessário uma punição para o Shinigami que cometeu esse crime. Ao chegar em Karakura, o Byakuya remove os poderes do Ichigo, captura sua irmã e volta para a Soul Society. O Ichigo se encontra novamente inútil. A ordem era que a Rukia fosse executada pelo crime cometido. E agora, sem poderes, o Ichigo mais uma vez não podia fazer nada. É aí que Urahara surge e oferece uma ajuda ao Ichigo, afirmando que existia ainda uma forma de recuperar seus poderes perdidos. Aqui é onde entra a parte mais interessante do desenvolvimento do personagem do Ichigo. Os momentos em que o Ichigo entra em seu subconsciente e se encontra com a materialização da sua Zanpakuto, a Tensa Zangetsu. Pra quem não sabe, cada espada em Bleach tem a sua peculiaridade. A espada se molda com base na alma do seu portador. E para aumentar sua força, mudando sua forma de Shikai para uma Bankai, é necessário que o portador conheça muito bem a sua espada. Ou melhor dizendo, conheça muito bem a si mesmo. Já que, como eu falei, a espada é uma parte da alma de quem a segura. Assim que o Ichigo entra em contato com o Zangetsu a primeira vez, é como se ele entrasse na própria mente. O Ichigo enxerga o Zangetsu, consegue o ouvir falar, mas quando ele pronuncia seu próprio nome, o Ichigo ainda não consegue escutar, mostrando que ele ainda não chegou naquele nível de afinidade com seu próprio poder. O mundo interior do Ichigo é repleto de arranha-céus azuis enormes, que é descrito pelo Zangetsu como a esperança que reside dentro dele. Assim que o Ichigo percebe que eles estão conversando grudados na horizontal do prédio, ele começa a cair. Esse mundo do Ichigo ser representado como se eles estivessem na horizontal do prédio, com certeza quer dizer algo. Talvez tenha algum simbolismo aqui que o Kubo quis passar para quem tá assistindo, indicando talvez que o protagonista tá sempre de frente com a queda livre em seus pensamentos, por isso ele precisa sempre manter seus pés firmes. Assim que o Ichigo cai em um rio, os arranha-céus começam a desmoronar e se transformar em milhares de caixas pequenas. O Zangetsu diz que o poder de Shinigami verdadeiro do Ichigo, ele estava em uma dessas caixas, então ele precisava saber qual que era a certa. À medida que essas caixas vão caindo, no mundo material, o Ichigo estava com um processo de rolificação quase completo. Sempre que o corpo físico do Ichigo é prejudicado de alguma forma, o seu mundo interior, a
a sua alma é afetada igualmente. Isso fica claro na segunda vez que o Ichigo vai até lá. Na sua luta contra o Zaraki, ele se vê encurralado por aquela pressão espiritual gigantesca. O Zaraki era forte ao ponto de só com a liberação da pressão espiritual dele, o Ichigo ficasse de joelhos. É aí que atrás de mais poder ele volta novamente ao seu subconsciente e reencontra com o Zangetsu. Dessa vez, para encorajar novamente o Ichigo, o Zangetsu propõe que ele lutasse com a materialização do seu poder Hollow. Após meio que se unir com o Zangetsu, o Ichigo vence e desperta um poder absurdo, continuando sua luta contra o Zaraki. E depois do Ichigo sair do seu subconsciente, o Zangetsu fala sozinho olhando para o céu: "Eu odeio a chuva, Ichigo. Quando você está deprimido, fica nublado. Quando está triste, a chuva cai. Não consegue entender como é horrível chover quando está solitário em um mundo assim? Se tiver fé em mim, eu não deixarei que nenhuma gota de chuva caia deste céu." A chuva nesse mundo representa claramente a impotência do Ichigo perante os problemas que ele enfrenta, a sua tristeza ou frustração, seja qual for a sua interpretação. Para que o Ichigo consiga superar seus adversários e adquirir mais poder, é necessário que ele cesse essa chuva, confiando na coisa que mais conhece ele no mundo inteiro: a sua Zanpakuto, corpo e alma unidos. No momento mais tenso do anime, o arco da guerra em Karakura, o Ichigo vê todos os Shinigamis da Soul Society derrubados pelo Aizen, que naquele momento estava praticamente imparável, um tanque de guerra completo. Pela primeira vez, o Ichigo verbaliza para alguém que ele não consegue mais continuar lutando, assumindo sua derrota e desistindo de continuar tentando. Ele não ia conseguir derrotar o Aizen no nível que ele estava. O momento mais baixo do Ichigo foi aqui. O único que realmente ainda estava de pé naquele momento era ele, e ele não se sentia confiante para arriscar uma batalha. O Isshin, o pai do Ichigo, diz que ainda tem como ele derrotar o Aizen usando um poder que era hereditário da família Kurosaki, o Getsu Ganteisho final. Mais uma vez o Ichigo entra no seu mundo interior, porém dessa vez tudo estava diferente. Os arranha-céus enormes agora viraram as pequenas casas de Karakura. Tudo estava repleto de água. A cidade estava coberta por um oceano, remetendo àquilo que o Zangetsu falou sobre a chuva. Porém, não era somente uma chuva torrencial de tristeza. Agora era um mar de angústia e fragilidade criado pelos próprios pensamentos inseguros do Ichigo. O Zangetsu também não é mais o mesmo. Tudo se adaptou com base no estado em que o Ichigo se encontrava naquele momento. Para conseguir a habilidade do Getsu Ganteisho final, o Ichigo precisava aceitar a lâmina, o poder do Hollow e do Shinigami que ele tinha dentro de si, deixando ser acertado por eles. Após a luta, o Zangetsu chora, pois ele não queria que o Ichigo soubesse dessa técnica, já que quando usada, ela tira completamente os poderes daquela pessoa. O Zangetsu então retoma uma frase que ele havia dito, que o que o Ichigo queria proteger não era o que ele queria proteger, pois quem ele queria proteger era o próprio Ichigo. Esse tempo inteiro ele ajudou o Ichigo como um mentor a se tornar mais forte e mais confiante, pois ele era parte desse ser, e usando o Getsu Ganteisho final, arrancaria fora uma parte de si mesmo, um pedaço da sua alma. Esse aprofundamento do personagem do Ichigo com certeza dá mais camadas pra ele do que a gente normalmente está acostumado a ver em Battle Shonens, né? Desmistificando completamente aquele papo de que o Ichigo ele é um protagonista assim objetivo e raso. Eu acho o Ichigo um ótimo personagem, mas é uma pena que o Chichikubo ele deixa essas coisas mais interessantes um pouco mais nas entrelinhas, né? E grande parte do público acaba não absorvendo o que ele realmente quer passar. Mas bom, pessoas, o vídeo foi esse, eu espero realmente que vocês tenham curtido, né? Vai estar aparecendo aqui na tela o último vídeo que eu fiz, né? Então vai lá dar uma conferida, que tá muito maneiro também. O canal também tá aparecendo aqui na direita, né? Se você quiser se inscrever, caso você não seja inscrito ainda também. E mano, tem muita gente que não é inscrito, tá ligado? Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito, então trata logo de se inscrever aí nessa bagaça, mano. Não se esquece também de conferir aí a descrição e o comentário fixado, fechou? No geral é isso, mano. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Valeu e falou!